Hoje nós chamamos aqui o 12º vereador, viu? Agora vamos ouvir os nossos pastores, né? Pastor Antoniel e os demais pastores. Presidente da casa, vereador Corró, e no nome dele quero saudar todos os demais vereadores e vereadoras neste momento. Também aos nossos pastores, a paz do Senhor Jesus, e aos nossos professores da nossa escola bíblica dominical, aqui da nossa igreja Assembleia de Deus em Trizidela do Vale. A todos nós queremos também saudá-lo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o grande Deus dos céus possa o abençoar maravilhosamente. Hoje é comemorado a data do Dia da Reforma Protestante. E louva a Deus pelo nosso município, pelo poder legislativo deste município reconhecer. E também o nosso vereador Sival, que na época, como ele já disse, fez o projeto para ser reconhecido e hoje, pela graça de Deus, juntos com demais, reconhecer esse momento. E para nós evangélicos é uma bênção, é uma satisfação ser reconhecido esse povo que são espalhados em toda a cidade e município, pregando e anunciando a paz que é o Evangelho da Palavra de Deus. Eu convidei os nossos professores para que hoje estivesse presente, porque dias atrás aí foi o dia do professor, né? E o vereador Hamilton teve esse projeto junto com outros para também esse dia que hoje são 506 anos que é comemorado. E a carta de Paulo aos Romanos nos diz desta maneira: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por esta oportunidade, porque através desta reforma a gente começou a entender melhor o que realmente as Escrituras Sagradas, a Bíblia, revela o verdadeiro Evangelho na vocação da salvação para todos aqueles que o crê. Embora que, em poucas palavras, salvação significa livramento, chegar à mente final com segurança, chegar lá no finalzinho dos nossos dias, mas com segurança da salvação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A salvação é como um caminho, é um caminho, uma estrada que leva o homem a uma comunhão com Deus. E o evangelista São João, logo no 14:6, diz que ele mesmo, Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém, seja ele pequeno, grande, rico, pobre, feio, bonito, ninguém chegará ao Pai se não for pelo Senhor Jesus Cristo, né? E Paulo, quando a reforma entendeu que o justo viverá da fé, de fé em fé. E fé significa literalmente fé do começo até o fim. Até o fim. E aquele que permanecer até o fim, diz a Bíblia, que esse será salvo. Então, eu agradeço aos nossos professores. Fique de pé, aos nossos professores da EBD, da Assembleia de Deus, todos os professores e irmãos que vieram. Eu disse que o local era pequeno, dava para caber todos,
E lamento vários dos nossos que não puderam chegar pela razão das universidades. Muitos são alunos lá nas universidades e outros professores, mas os que puderam, muito obrigado. Eu peço até que o Poder Legislativo dê uma salva de palmas para eles. Muito obrigado, que Deus abençoe. Podem sentar, em nome de Jesus. E para a Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, nós temos um currículo. A senhora vereadora Márcia foi secretária de educação do nosso município por vários tempos, muito tempo aí, parece 2 ou 3 mandatos, né? 9 anos, né? Foi secretária, está aqui atual também. E eu gostaria de apenas mostrar o nosso material didático, porque alguém pode ver, esse professor de quê? Da Bíblia? Sim, da Bíblia. Professor que ensina a palavra de Deus. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, secretários, hoje, pela graça de Deus, em nosso município de Trizedela do Vale, todos os povoados, todos, nós temos o templo da Assembleia de Deus. Todos os bairros da nossa cidade, nós temos um templo da Assembleia de Deus. Isto é, para ensinar, orar, interceder a Deus pela paz e a segurança da nossa cidade. E eu digo ao senhor presidente, que, como diz o cantor, ai desta cidade se não fosse esse povo, que estivesse clamando, orando, intercedendo, para que possamos ter um pouco de paz. Com tudo isso, às vezes, temos violência, mas temos um quadro de professores, a qual temos um departamento de educação cristã, que hoje é representado pelo pastor Jorge Tavares e o pastor Eliakim, a qual eu vou ceder uma parte para eles, mas antes eu gostaria de mostrar aos senhores vereadores, senhores secretários e senhor presidente o nosso material didático. Nós começamos, como a nossa cidade ainda não deu para nós alcançar, o berçário de 0 a 3, mas começamos com esse material de 3 a 4 anos, de 3 a 4 anos, que é o maternal que nós ministramos, tudo bem elaborado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Depois do 3 a 4 anos, nós vamos para o jardim de infância, de 5 a 6 anos, começa lá de baixo. E todos os professores dos colégios seculares sabem disso, que o aluno da EBD se sai melhor na frente da louça. Ele responde melhor quando o professor chama para conversar. Depois desse aí nós temos de 7 a 8 anos, primário. Tudo isso material, 3 em 3 meses são renovados para ser ministrado. Depois nós vamos de 9 a 10 anos, que é juniores, para o aluno de 9 a 10 anos. Depois dos 10 anos vemos o pré-adolescente, que é uma fase bem, né, pastor Samuel, do pré-adolescente. Nós temos aqui de 11 a 12 anos, que é ensinado. Depois dessa aí nós vemos o adolescente, que é na faixa de 13 a 14 anos. Depois nós vemos aqui o juvenil, que é de 15 a 17 anos. Aí vem a fase de jovem. As fases de jovem, depois vem a do adulto. Olha o tamanho do currículo que nós temos todos os domingos, das 8 às 10 horas da manhã. Todos os nossos professores deixam todos os seus afazeres e vão ministrar a palavra de Deus para essas classes de pessoas. Tudo isso nós acreditamos que Deus opera maravilhosamente e a nossa cidade tem um sucesso bom diante da sociedade e diante de toda a população em todos os sentidos, porque nós ensinamos a palavra do Senhor nosso Deus. Gostaria, o pastor Jorge Tavares vai dar uma palavra, meu porto é ceder a ele, por ele e o pastor ele aqui ser o responsável pelo departamento nosso cristão evangélico aqui de ensino da nossa igreja. Com ele a oportunidade. Logo após, pastor ele aqui.
casa, o senhor Francisco Martins, a pessoa de quem passa a saudação aos demais outros vereadores. Pastor Toniel Almeida de Souza, presidente da Assembleia de Deus em Pedreira do Vale, na pessoa de quem saúdo todos os outros obreiros da Assembleia e também os professores e demais outros membros desta igreja. Pastor Samuel Tavares, meu amigo, também na pessoa de quem saúdo todos os demais outros das denominações aqui presentes, os professores. A reforma protestante não teve tanto glamour como teve aqui hoje. 506 anos, a reforma protestante não era a intenção daquele monge agostiniano fazer o que hoje acontece aqui. Aquele monge queria apenas, como diz a palavra, uma reforma. Porém, o mundo estava em efervescência no século XVI e XVII, com a expansão das navegações marítimas e com a apresentação da imprensa por Gutenberg. E ali foi o pavio que estourou pelo mundo inteiro. Mas a reforma trouxe muitos benefícios, senhor vereador Francisco Martins. Naquela época não teve sessão solene. Naquela época não teve reconhecimento. Naquela época teve muitas coisas que a história até mesmo às vezes abafou. Mas a escola bíblica dominical, ela é um departamento da igreja evangélica e nós prezamos pela escola. Como professor, como diretor dessa escola, nós entendemos que é um dos departamentos mais importantes da igreja, onde nós estudamos, lecionamos. E um culto, às vezes nós não questionamos a pregação, mas quando lecionamos uma aula, os alunos estão aptos a perguntar e a questionar e a participar. E a escola bíblica dominical, ela teve início assim também tão simplório, quando aquele moço coloca algumas crianças que viviam a vadear pelas ruas no sul da Inglaterra para irem para a escola no domingo pela manhã. E aquela cidade sofreu o impacto da presença das crianças na escola, que elas deixaram de vadear pelas ruas e começaram a ter um caráter visando ou moldado pela palavra de Deus. Aqui no Brasil, o Robert e Sarah, eles começaram, escoceses, eles começaram em 1855 a primeira escola que funcionou aqui no Brasil. E a Assembleia de Deus, em 1911, ela também faz a sua primeira escola bíblica dominical. Passou por várias fases, por vários momentos. A Assembleia também não teve esse clamor como está tendo hoje aqui. A Assembleia sofreu muito. Diferença, perseguição, mas a Assembleia continua sendo a Assembleia de Deus. E é uma das denominações, não menosprezando as demais outras, mas que preza e zela pela escola bíblica dominical. Quero encerrar essa minha palavra fazendo minhas palavras do saudoso pastor Antônio Gilberto, um dos gigantes da escola bíblica dominical em terras brasileiras das Assembleias de Deus. Pastor Antônio Gilberto diz: mal sabia que Raikes foi o fundador da escola bíblica dominical. Mal sabia Raikes que estava lançando os fundamentos de uma obra espiritual que atravessaria os séculos e abraçaria o globo, chegando até nós, a ponto de ter hoje dezenas de milhões de alunos e professores, sendo a maior e mais poderosa agência de ensino da palavra de Deus de que a igreja dispõe. A escola dominical tornou-se tão importante que já não podemos conceber uma igreja sem que esta haja vista que, no dia universalmente consagrado à adoração cristã, que é o domingo,
nossa primeira atividade é justamente ir a este prestimoso educandário da palavra de Deus. É aqui onde aprendemos os rudimentos da fé e o valor de uma vida inteiramente consagrada ao serviço do Mestre. Que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. Senhor presidente, senhores vereadores, o secretariado que aqui está, a todos os que estão no auditório nos ouvindo, a paz do Senhor Jesus a todos. Queridos, é uma alegria poder participar deste momento solene em que Deus nos proporciona esta honrosa hora em que os professores serão aplaudidos, serão homenageados aqui pelo Poder Legislativo, nesse dia separado como Dia da Cultura Evangélica no município de Trizidela. É uma alegria fazer parte desse departamento, praticamente desde os primeiros passos na fé. Eu digo que o que nos ajudou a chegar até aqui, sem dúvida, foi o ensino de homens e mulheres como os que estão assentados ali no auditório, que nos ajudaram a fortalecer os passos. Nas palavras do próprio Senhor Jesus, eu quero até ressaltar que foram as últimas palavras de Jesus, antes que ele subisse aos céus na ascensão gloriosa. Ele deixou algumas instruções aos seus discípulos, e a última instrução registrada no Evangelho de Mateus foi justamente a da missão de ensinar as nações. Jesus disse assim: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observe que as últimas instruções de Jesus foram justamente evocando a questão da importância do ensino. O ensino, é claro, da palavra de Deus, o ensino sadio, o ensino dos princípios, que são desde o princípio do Gênesis até o Apocalipse, é aqui verdadeiramente destacado nas Escrituras como sendo algo de valioso e precisa de verdadeiramente ser destacado, que todas as culturas que prezaram pela Bíblia, elas se destacam. Eu queria, querido, nessa oportunidade ainda, deixar aqui uma fala que eu espero que sirva até mesmo de apoio à moção de aplausos que aqui será feita, que o professor da escola bíblica, ele é, de fato, um dos protagonistas para o bom funcionamento da escola. É, antes de tudo, uma pessoa chamada por Deus para desenvolver o ensino das Sagradas Escrituras. O professor da escola bíblica deve ser sempre alguém dedicado, porque o ensino genuíno, ele demanda tempo, ele exige que se gaste no preparo, na oração, no planejamento. Como diz a própria Bíblia, Romanos 12, versículo de número 7. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. O professor da escola bíblica bem sabe do seu verdadeiro papel. O papel do professor da escola bíblica, o papel principal não é apenas ensinar, mas ser um agente de transformação. Uma pessoa que é usada por Deus para transformar pessoas pelo poder da palavra. As atividades do professor, elas colaboram para a edificação dos membros de sua classe, pois ali ele está como um tutor espiritual, como um conselheiro, orientador e até um treinador de futuros professores para gerações que virão. Ser professor é, sem dúvida, se tornar um modelo para os alunos, pois o que se espera do professor é que ele passe a ensinar, não só pela sua fala, mas também pelo seu exemplo. Sabe-se que a palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. O professor, ele é chamado por Deus para ser exemplar, porque ele também carrega nos seus lombos a função de um verdadeiro evangelista. Porque cabe a cada professor que aí está, a mim como professor, querido, a cada lição ministrada aos domingos pela manhã,
apontar a Cristo Jesus para os nossos alunos. Somos verdadeiros evangelistas que compartilham a Cristo a cada lição da escola bíblica. E eu quero encerrar dizendo que o mestre da escola bíblica dominical, ele deve pôr em prática o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4, versículo 12. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, na fé, na pureza. A conduta do professor deve ser de fato exemplar. Você é um instrumento de Deus para abençoar vidas. E esse reconhecimento na noite de hoje é digno, e que Deus venha abençoar, e porque Deus ele realmente compensará cada atitude, cada ação. O trabalho de vocês não é vão no Senhor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer ao nosso pastor Jorge, pastor Eliakim, que é o responsável pelo departamento de educação cristã da nossa igreja. Deus possa dar graça cada dia mais, e também a esta casa, por lembrar desse momento especial. Como disse o pastor Jorge, a reforma não teve no começo esse pensamento de reunir, dar pausa e tal. Era apenas o objetivo de levar a palavra de Deus assim como ela é, sem aumentar o tiro e sem tirar também, né? Não foi fácil, como foi dito. Naquele período foi debaixo de taca, pastor Samuel. Prisão, cabeça arrumada, não é verdade? Naquele tempo foi assim. Mas daquele tempo para hoje não mudou muita coisa não. Não mudou. Ainda hoje, essa classe chamada evangélica ainda é um pouquinho recanteada. É um povo que trabalha para o bem da cidade. É um povo que trabalha pela paz da cidade, pelo aconselhamento de casais, de família. Trabalhamos para isto, mas ainda hoje não é vista pelas autoridades. Tem esse reconhecimento por questão política, mas eu confesso a vocês, senhores e senhoras, que toda vez que vai se fazer uma reunião, Samuel, pastor Samuel sabe, sempre os crentes é lá embaixo. Se procura um cantor, o mais, já pro outro lado é o número maior. Até hoje. Cadê o nosso prefeito? A praça está aqui. Pronto. Então, muito obrigado a todos e a todas. Que Deus o abençoe maravilhosamente. Amém. Dando continuidade à nossa sessão solene, Dia da Cultura Evangélica, convido nossa disciplinar, né, dona Luísa, que faça para fazer a entrega, né, das moções de aplausos aos professores da Escola Bíblica Dominical. Segunda Igreja Batista, em Pedreiras, com o pastor Augusto e a nossa irmã Fabiana Meireles, que está aqui, né, a segunda preletora. E a gente também trouxe, né, uma fala voltada a esse dia de hoje,
falar uma poesia de minha autoria que eu tirei lá do livro de 1 Coríntios 13, que diz assim, né? Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som do bombo ou como o retinar de um sino. Eu poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter toda a fé, ao ponto de poder retirar as montanhas dos seus lugares. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Eu poderia dar tudo o que tenho e até entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso de nada me adiantaria. Porque o amor é paciente e bondoso. O amor, ele não é ciumento e nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem é grosseiro. Não se irrita e nem é rancoroso. O amor, ele não se alegra com a inveja, nem com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor, ele nunca desiste, ele nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, a profecia, a língua, o conhecimento desaparecerão e cessarão. Mas o amor durará para sempre. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança, o amor. Porém, a maior dessas é o amor. Então eu criei, né, de minha autoria, a poesia, intitulei como Deus. E eu falo assim: um dia eu quis conhecer a força que vem do amor. Que sentimento era esse? E quem era o seu autor? Me disseram ser o homem, o mais justo, sem igual. Um homem simples, porém poderoso, o único que rebatia o mal. Eu quis saber o nome dele, para satisfazer meu próprio eu. E com carinho me disseram que esse homem era Deus. Então, isso também não me bastou. Eu quis saber ainda mais. Quis saber como encontrá-lo e provar da sua paz. Então me disseram: ele está em toda parte desse mundo que criou, na criança, no ancião, na natureza que nos deixou. Está na árvore que dá fruto, na rama que flores brotam, na semente que se semeia e nas mãos de quem acolhe. Ele está na mãe lavadeira, no pai que cuida da lavra. Está no jovem estudante e está na criança amada. Ele está naquela criança que muitas vezes lhe falta leite e pão. Está também na mãe que sofre, mas que ama de coração. Ele está nas cordas vocais de cada artista da música. Está nos versos escritos que cada poeta recita. Está no médico que luta para salvar tantas vidas. Ele está no professor que educa e no pastor que profetiza. Ele está nas religiões que profetizam o amor. Está na igreja aberta que acolhe o pecador. Ele está no coração, na mente e na fé de um povo que clama por igualdade na busca de um mundo novo. Agora sim, conheço Deus e sei que Ele é amor maior. E quem chega a encontrá-lo nunca mais estará só. Amém? O papel mais importante de um professor de escola dominical é ser pastor de seu rebanho de alunos. Isso significa que o professor de escola dominical tem a mesma responsabilidade pelas ovelhas de sua classe que o pastor tem por todo o rebanho da sua igreja. Assim como pastor, o professor é um exemplo. Assim como pastor, ele deve ensinar a palavra de Deus e deve, assim como pastor, visitar os ausentes e buscar aqueles que porventura um dia venham a se afastar.
gratidão a Deus que os vereadores desta casa, o vereador Hamilton Assis Leite e o vereador José Sival, entraram com esta moção de congratulação e aplausos de número 19/2023, que, de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa, solicito de Vossa Excelência que sejam transmitidos os mais sinceros votos de congratulação e aplausos para os professores das escolas dominicais das igrejas evangélicas, EBDs, do município de Trizidela do Vale, Maranhão. Justificativa. A presente homenagem é fruto do reconhecimento desta Casa Legislativa ao resultado do trabalho prestado e à grande valia no trabalho prestado dentro do município de Trizidela do Vale por todas as igrejas evangélicas. Sala das sessões da Câmara Municipal de Trizidela do Vale, Maranhão, plenário vereador José Rodrigues Mendonça, em 18 de outubro de 2023. Atenciosamente, Hamilton Assis Leite, vereador, José Sival dos Santos, são os vereadores autores do requerimento, que foi aprovado por todos os vereadores na data de 18 de outubro de 2023. Nós queremos convidar o pastor presidente Josiel Henrique Palhano e a pastora Valdimeire Macedo da Silva Palhano, da Igreja Batista El Chamar de Trizidela do Vale, para receberem a moção de congratulação e aplausos. Convido a vereadora Márcia Maia, né, e o vereador Chico Duélio para fazer a entrega. Queremos convidar o pastor Samuel Tavares, da Igreja Batista de Jerusalém, e convidar os professores Jéssica da Silva Souza, Jéssica de Lima Bezerra, Daniele Paulino da Silva Cunha, Carla Fernanda Gomes, Samuel de Menezes Tavares, Francisca Neonilde Rabelo do Nascimento, João Gabriel Menezes da Costa, Samário de Jesus Tavares, Vanessa Monteiro da Silva e Genilson de Lima Bezerra. Convidar a vereadora Emilene e o vereador Naldo para fazer a entrega.
central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Jorge Tavares da Silva, Jorge Alan Costa Coutrin, Luiz Osimar Batista Costa, José Idene de Moura Costa Lopes, Adriano Siqueira Araújo, Raquel Ferreira Siqueira, Célia Marques Santos Melo, Ruth Ferreira Siqueira, Maria das Graças Mariano, Francisca Maria Andrade Coutrin, Elieuda Fernandes Silva Araújo, Tailã Wesley do Nascimento Oliveira, Rodrigo Bezerra da Silva, Joadson Albuquerque Silva, Ellen Bárbara da Silva Santos, Jaqueline Bezerra da Silva, Deane Félix de Lima Nascimento, Idamares Bezerra da Silva, Débora Kelly da Silva Sardinha, Ana Cássia Conceição da Silva, Joseane da Silva de Souza, João Paulo Irmino de Paiva, Igor Cunha Lira, Antônio Freitas da Silva e Marleane da Silva Lima. Ouvido o vereador Sival e o vereador Hamilton Gás para fazer a entrega aí dos professores.
professores da EBD da Congregação Portal da Bênção: Francivaldo Limeira, Igor Vinícius, Ivaneide Rodrigues, Keliane Isidoro, Eliane Ferreira, Raimunda Alves, Leiara Leite e Luciana Lopes. Quero convidar a vereadora Edinalva e o presidente, né? Tá faltando. Queremos convidar os professores da Escola Bíblica da Congregação Lago da Bênção: Ezequias Lopes Ribeiro, Bruna Barros Costa Lopes, José Antônio Azevedo, Maria Alzira Gonçalves Carvalho, Maria Raimunda Gonçalves Carvalho Santos, Paula Gardenha da Silva Azevedo Carvalho e Maria Gorete da Silva Azevedo. Vamos convidar o pastor Toniel, pastor Elias e pastor Francisco para fazer a entrega. Sebastião Nunes da Silva, Amanda Almeida de Souza Santana de Assis, Heloísa de Souza Santana de Assis, Francildo Limeira da Silva, Maria Luísa Almeida Farias, Júlia Vitória Araújo de Souza, Valdiane Salles Uchoa Leite, Jefferson Vinícius Uchoa Leite, Maria José da Silva Lima, Débora Oliveira Marques,
Ariane de Paiva Rodrigues e Ailton Assis Leite. Quero convidar o pastor Zezinho, que já está ali, o vereador Hamilton Gás, o pastor Edésio e o pastor Lino. Queremos convidar os professores de EBD da Congregação Monte Cristo, Lino Wagner da Silva Soares, Robert William Dias Amorim, Maura Martins da Silva, Rodrigo Silva Souza, Aurinete de Freitas Souza, Maele de Souza Silva Soares e Franciele Limeira da Silva Andrade. Convidar o pastor Josiel, se encontra ainda? Pastor Jorge, pastor Samuel e a secretária de saúde, a Fabiana Mirelli. Queremos convidar os professores da Congregação Transual, Antônio Denis Lopes de Souza, Luan David Carrilho de Oliveira, Maria Jane Rodrigues de Aguiar Carrilho, Erisvânia de Araújo Nascimento e Marilene de Araújo Inácio.
convidar os professores da congregação Centro do Meio, Maria Miosete Laranjeira da Silva e Paulo Roberto Silva.